irmãos podem se assentar no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja do Senhor que abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 12 da nossa carta. Os irmãos devem observar que na terça-feira passada nós concluímos apenas metade do capítulo 11 e eu propositalmente estou pulando para o capítulo 12 porque o trecho que nós deixamos de ensinar do capítulo 11 é concernente à ceia do Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que seria mais proveitoso ministrar o estudo no culto de Santa Ceia, que é no próximo sábado. Então por isso que a gente já está pulando aqui para o capítulo de número 12, aonde nós devemos gastar boas terças-feiras. Eu estou orando a Deus para conseguirem duas, mas considerando a hipótese que vou precisar de 3. Então, sendo 2 ou 3, que Deus nos dê graça para a gente poder absorver a vontade do Senhor que está revelada para nós aqui nesse capítulo. 1 Coríntios 12. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Com respeito aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Meus irmãos, quando nós chegamos no capítulo 12 da carta aos Coríntios, nós vamos chegar no capítulo favorito de todo crente assembleano, que é onde nós vamos estudar a respeito dos dons espirituais. Como nós vimos em toda a epístola até esse momento aqui, os coríntios foram bem conhecidos pelos abusos que eles cometeram em diversos aspectos da vida cristã. E, obviamente, nesse assunto que é tão melindroso como os dons espirituais, eles também cometeram alguns abusos, e Paulo vai usar o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 para normatizar o correto funcionamento do ministério de dons espirituais na igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para os irmãos aqui nesse primeiro versículo é que uma igreja não deve ignorar a verdade a respeito dos dons espirituais. É o que está escrito aqui: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Dentro, meus irmãos, do cristianismo, da nossa fé, do movimento cristão na história, existem 3 tipos de igrejas, 3 tipos de pensamentos a respeito dos dons espirituais. O primeiro que eu quero abordar é o nosso. A nossa igreja vem de uma tradição pentecostal, tradição essa que nasceu conosco mesmo. A Assembleia de Deus é pioneira no movimento pentecostal, que é o que eu chamaria da segunda onda aí da teologia cristã com respeito aos dons espirituais. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que os dons espirituais ainda atuam na igreja, e todos os dons mencionados na Bíblia Sagrada estão atuantes na igreja. A primeira onda cristã, que foi a visão que praticamente se manteve por 1800 anos de história, com raras exceções, acreditava que os dons espirituais haviam cessado com o fim da era apostólica. Então, quando o último apóstolo morreu, toda a Bíblia Sagrada já havia sido escrita, então já não havia necessidade mais de que Deus falasse através de dons espirituais, porque a revelação bíblica já estava completa. Então Deus agora passa a falar unicamente pela palavra escrita. Esse movimento imperou na igreja por muito tempo. Nós não devemos jamais, em hipótese alguma, olhar para esses irmãos que pensam diferente da gente e chamá-los de frios, de carnais, nada disso, porque esses irmãos fizeram a diferença. Se a igreja chegou a ter essa compreensão que nós temos hoje, foi porque esses irmãos estiveram de pé pregando a palavra de Deus. Então, eu não admito, ovelha nenhuma minha, chamar irmãos presbiterianos de sorveteriano, chamar irmãos batistas de frios. Isso é uma atitude preconceituosa, carnal,
de pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Nós precisamos construir pontes e não muralhas. Apesar de termos posições teológicas distintas nessa doutrina, eles têm feito um trabalho tão bom quanto o nosso, e nós não temos o direito de julgá-los. Amém, meus irmãos? E existe uma terceira onda, que é uma onda atual, que em muitas igrejas ela tem ganhado força, que tenta conciliar essas duas. Nessa terceira onda, eles mantêm a tradição que imperou pela igreja por toda a sua história, dizendo que a partir do momento que a Bíblia Sagrada foi concluída na sua redação, já não existem mais dons de revelação, dons que vão comunicar a verdade de Deus, mas essa terceira onda acredita que alguns dons ainda podem se manifestar. Então veja que são três posições distintas. Então, quando você está se relacionando com um irmão de uma outra tradição, você pode ficar aí surpreso por ele pensar a respeito desse assunto diferente de você. Então, não fique impressionado se isso acontecer. Todos nós estamos debaixo de uma mesma salvação, cremos no mesmo Salvador, estamos indo ao mesmo céu, mas entendemos nesse aspecto que nós temos uma posição que é solidamente edificada na palavra de Deus, teologicamente comprovada, e temos visto isso nas nossas igrejas. Deus tem batizado os crentes no Espírito Santo, eles têm falado em línguas estranhas, o Espírito Santo tem falado nas comunidades através de dons espirituais, e isso tem feito com que a igreja avance com poder, alcançando vidas aí para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos ser ignorantes com respeito ao assunto dos dons espirituais. Eles têm um papel decisivo no avanço da igreja, mas eles devem ser usados na vida cotidiana nossa de maneira saudável e bíblica, como a gente vai aprender agora. Verso 2: vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Irmãos, esse verso 2 é muito importante para a gente entender a preocupação de Paulo. Boa parte desses irmãos que faziam parte da igreja dos Coríntios, eles tinham vindo anteriormente de uma vida religiosa muito agitada. Eles não eram pessoas que não tinham uma fé e passaram a ter a fé cristã. Eles eram pagãos, adoravam ídolos, adoravam falsos deuses, e então vem para o cristianismo. E acredite nisso, irmãos, algumas coisas com respeito a manifestações espirituais também acontecem em outras religiões. Em outras religiões também tem gente que tem visões, em outras religiões também tem gente que cura, em outras religiões também tem gente que desmaia porque supostamente teve contato com seu Deus. Então Paulo tinha a preocupação de que esses irmãos talvez estivessem trazendo esses costumes que eles tinham visto das suas antigas crenças para a vida cristã que eles estavam vivendo agora. Então era necessário que esses irmãos entendessem que através do Espírito Santo os dons se manifestam na igreja, e eles não são em nada parecidos com as experiências que eles tinham tido antes. Aqui talvez a gente tenha pessoas que são advindas de outras crenças, advindas do Espiritismo, por exemplo, onde acontece ali manifestações de supostos espíritos falando com as pessoas. Não é muito diferente da profecia, que Deus fala com a gente através de uma pessoa. Só que aquilo ficou para lá. Hoje nós somos esclarecidos de que essas manifestações não têm origem em Deus, porque em nenhum momento Deus é glorificado ali, em nenhum momento o pecado é desmascarado ali. Ali simplesmente é uma comunicação de ordem espiritual, sempre falada ou para uma pessoa que faz de conta que está recebendo o Espírito, ou para alguém que está falando, ouvido por uma força espiritual contrária, e em nenhum momento ali Deus é glorificado. Então Deus não está ali. Deus vai falar no lugar em que Jesus é glorificado. Deus vai falar no lugar em que a realidade da cruz é anunciada. Deus vai falar no lugar em que o pecado está sendo desmascarado e o nome de Jesus Cristo está sendo anunciado. Então nós precisamos dessa percepção, porque esses irmãos vinham de uma vida em que aconteciam algumas manifestações, mas não eram pelo Espírito Santo. Por isso que ele lembra, vocês eram pagãos,
Então o que vocês viveram lá atrás, ficou lá atrás. Agora vocês estão inseridos em uma outra realidade. E quem opera na comunidade cristã é o Santo Espírito de Deus, o próprio Deus, morando dentro dos crentes. Verso 3. Por que Paulo tinha essa preocupação? O verso 3 vai explicar para a gente. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Observe, meus irmãos, que há critérios para que os dons se manifestem. Existem condições. Então nós não podemos, em maneira nenhuma, endeusar dons espirituais, endeusar pessoas que são usadas em dons espirituais, porque o que legitima a comunidade cristã não são os dons que se manifestam nela, mas é a vida consagrada que ela tem. Acima dos dons está a nossa santificação. Acima dos dons está o amor que nós temos uns pelos outros. Acima dos dons está a nossa consagração pessoal e a nossa busca pelo Senhor Jesus Cristo. Então o que aconteceu em Corinto, que está escrito aqui, é que algumas pessoas que supostamente manifestavam dons estavam até falando que Jesus era maldito. Será que o Espírito Santo vai falar isso? O que vocês acham? Vocês acham que o Espírito de Deus vai falar na boca de alguém que Jesus é anátema, é maldito? Claro que não, de forma alguma. Então Paulo fala que tem alguma coisa errada aí. Vocês não estão vivendo como cristãos, vocês têm divisão no vosso meio, vocês não amam, vocês abusam da liberdade e vocês agora querem manifestar dons espirituais, está certo isso? Então é um confronto. Irmãos, isso vale para a gente aqui, ó. Comunidade cristã aqui em Viripê. Nós precisamos atuar na esfera dos dons, sim, mas isso é apenas um aspecto da nossa vida. Deus quer encontrar no meio do rebanho santificação. Deus quer encontrar no meio do rebanho uma verdadeira conversão. Deus quer encontrar em nosso meio um amor legítimo e genuíno por Ele e uns pelos outros. É isso que vai legitimar que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que nós não conhecemos, que têm a vida toda bagunçada, fofoqueiro, futriqueiro, desonesto, não paga suas contas, e de repente você vê ele falando em línguas, você vê ele profetizando, você vê ele revelando, e você coça a cabeça naquele temor, porque você não pode ser leviano, né, de falar alguma coisa. Mas como é que Deus pode estar usando? A pessoa não é cristã, como que pode? E às vezes não está usando mesmo. Às vezes a pessoa está sendo movida por um desejo de manipular, de querer ter preeminência e não está de acordo com isso. Então, para Paulo, esse tipo de coisa não existe. Os dons vão se manifestar na vida de quem está na presença do Senhor Jesus Cristo. Está vivendo uma vida ali correta, está se esforçando. Nós não vamos acertar sempre. Tem alguém aqui que acerta sempre? Por favor, levante a mão que eu não autógrafo seu. Eu não acerto sempre, mas eu tenho que ter um desejo de sempre acertar. Vocês estão entendendo? Nós podemos falhar, podemos errar, e há misericórdia suficiente no Senhor Jesus Cristo para nos perdoar. O amor dele é incondicional. Agora, se eu voluntariamente me entrego para o erro, me entrego para o pecado, tenha certeza, se existe algum ministério de dons espirituais aparecer na minha vida, provavelmente não vem do Espírito Santo. Pode vir da minha própria carne e pode até ser influência maligna na minha vida. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Ninguém que está falando pelo Espírito Santo vai agir como se Jesus não fosse nada. E somente quem está vivendo com Jesus como Senhor, é isso que ele está dizendo aqui. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você quer ser usado no ministério de dons espirituais? Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Jesus tem que ser o Senhor das suas decisões. Jesus tem que ser o seu alvo, a sua busca. Aleluia, o seu objetivo mais profundo. É somente dessa maneira que realmente Deus vai se manifestar dessa forma em uma comunidade, quando em todos aqueles irmãos há um desejo de glorificar a Deus
e de não ficar conversando com o outro durante o culto. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo de número 4. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Então veja, verso 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Irmãos, essa já era uma diferença crucial que havia na igreja e nas religiões pagãs. Você sabe, se você adivina do Espiritismo, que existem ali diferentes nomes dados a diferentes espíritos e cada um deles faz uma coisa na vida da pessoa. Então quem veio dali conhece que tinha lá a pombagira, tinha lá o preto velho e tantos outros ali. Diferentes espíritos faziam diferentes coisas. Na igreja é assim. Todos os dons espirituais têm uma única origem: o Espírito Santo de Deus, que é o Deus que está dentro da igreja. É o Deus que hoje guia a igreja pela verdade. Todos os dons vêm dele. Todos os dons têm a sua origem e vão se manifestar através do Espírito Santo que mora dentro de nós. E esse ponto aqui, meus irmãos, é interessante. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não existe dom melhor que o outro. E não é porque você tem um dom que você é melhor que o seu irmão que talvez não tenha. Por quê? Se todos os dons vêm do Espírito Santo, ninguém tem direito de se gloriar por em algum momento da sua vida manifestar algum dom espiritual. Se está se manifestando um dom na sua vida, é pelo Espírito Santo, então a glória é dele, não é sua. Então não existe um dom melhor. Mas existem diversas manifestações carismáticas pelos dons que vão aparecer na igreja de acordo com a necessidade que a igreja tem. Então você pode glorificar a Deus que todos os dons vêm do Espírito Santo. Aleluia! Todos vão se manifestar através dele. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Isso é importante, meus irmãos. Essa percepção vem dele. São dons da graça, são capacitações que o Espírito Santo dá para a igreja ser vitoriosa. Então não pode ter mérito nisso. Nós não podemos nos julgar melhores por termos dons. Nós não podemos nos julgar mais espirituais por termos dons espirituais. Nós não podemos nos achar a última bolacha do pacote e nem infalíveis se algum dom espiritual se manifesta na nossa vida. Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Não é porque você profetizou no dia que você nunca erra. Não é porque você orou para o enfermo e foi curado que você nunca vai ficar doente sem cura. Não é dessa maneira. Então a gente tem que estar numa posição de muita humildade diante de Deus. Se Deus quiser nos usar, a glória é dele. E se Ele não nos usar de uma forma sobrenatural como essa, a glória é dele da mesma forma, porque Ele não somos nós. Todos os dons espirituais são pelo Espírito Santo, vem dele, são diferentes dons. A propósito, meus irmãos, os dons espirituais não são só esses. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Misteriosamente, na maneira como Deus conduziu a organização das Escrituras, Romanos 12 também tem uma lista de dons. Então, 1 Coríntios 12 tem, Romanos 12 também tem. Eu vou só fazer a leitura, não vou me ater aqui hoje, mas a gente vai ver que em Romanos 12 nós temos uma lista de dons que ela se manifesta na igreja o tempo todo e a gente não dá muita atenção porque a gente está muito viciado em dons extraordinários. Mas esses dons de Romanos 12 são dons que estão atuantes o tempo todo na vida da igreja. A igreja sobrevive por esses dons de Romanos 12. E eventualmente, quando há uma necessidade, os dons de 1 Coríntios 12 poderão aparecer. Romanos 12, a partir do verso 4. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo.
e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usamos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. São dons espirituais. Estão o tempo todo na igreja. Só que esses não dão muito status, né? Esses não fazem muito barulho. Esses aqui não merecem muitos aplausos. Mas são esses dons que sustentam o cotidiano da igreja. Esses estão o tempo todo. O tempo todo tem a profecia na igreja, que é a pregação da palavra de Deus. O tempo todo Deus está usando pessoas aqui para poder servir. Não é assim? Surgiu uma necessidade da igreja, o irmão levanta a mão. Eu quero fazer. O dom de servir apareceu. Todo tempo nós temos alguém que está ensinando, não é mesmo? Na escola dominical tem ensinador, nos cultos tem ensinadores, na vida cotidiana. Você recebeu uma visita e alguém te trouxe uma instrução ali, o dom de ensinar apareceu. O tempo todo lá quem anima os outros. Você não conhece gente que parece que sempre que você está com ela, você sai fortalecido? Você conhece alguém assim? Não, irmão, está aqui. Aparece na igreja, esse está o tempo todo ativo. Não tem aqueles que repartem, estão sempre sendo generosos. Qualquer bênção que recebe, pastor está aqui, olha, usa na obra. Pastor, tem isso aqui, usa na igreja. Eu vou repartir. É bíblico, está na igreja, mas não aparece muitas vezes, porque a gente não olha para isso. A gente prefere dons extraordinários, a gente prefere o pulo, a gente prefere a profecia, a gente prefere a revelação. Mas esses outros grupos vão aparecer em situações específicas. Esses o tempo todo. Amém? E você talvez tenha um dom desse e nunca agradeceu a Deus por ter esse dom, porque você não foi ensinado. Mas Deus deu dons espirituais para você. Você tem pelo menos um. Então você pode glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, por eu poder ser usado pelo Senhor de alguma forma. Sempre tem alguém que tem autoridade na igreja. Você viu isso? Alguém que quando está ali na igreja você sente que ele é um líder por excelência. Ele sabe conduzir o povo. Esse é o dom de liderar, é o dom de administrar, que algumas traduções trazem como governo. Então esses dons estão na igreja, só que a gente não os valoriza, e eles também são dons do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então veja quantos dons, quantas riquezas o Espírito Santo tem dado para a igreja. Vocês se lembram que Paulo disse na carta aos Coríntios que a igreja foi enriquecida em Cristo Jesus. A partir do momento que você se uniu com Jesus, você foi enriquecido por Ele. Aleluia! E foi enriquecido com dons para servir ao Senhor. Por que Paulo fala que todos os dons vêm do Espírito Santo? Porque, meus irmãos, diferente dessas manifestações que surgem em outras religiões, os dons na igreja têm o propósito de servir, de serviço. Você pode ver que alguém de uma outra crença aí começa a falar que recebe um determinado espírito, ele já abre uma portinha ali, e então as pessoas vão lá para serem consultadas, não é mesmo? Então vira promoção pessoal. Não, eu recebo tal espírito, virou promoção. Na igreja não é assim. O dom é para a gente servir o nosso irmão. O dom não me promove, o dom promove o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por isso, meus irmãos, que infelizmente nós precisamos ser muito francos e muito honestos, que a igreja tem vivido um tempo muito tenebroso. Porque muitas pessoas, quando supostamente têm determinados dons, elas passam a se apresentar como os reis, como a última bolacha do pacote. Você tem que tomar cuidado com ela. A pessoa começa a ser usada no dom da profecia e ela já se acha imbatível. Você não pode mais falar com ela. Olha que Deus fala comigo, hein? Olha que Deus vai pesar a mão. Misericórdia. Comportamento horroroso de uma pessoa que não entende o que é o cristianismo. Eu já vi isso acontecer, irmãos. Você vai às vezes trazer um conselho para alguém que está ali, mas porque ela supostamente é usada por Deus,
ela serva, não, pastor, Deus fala comigo. É feio isso, né? Então o ministério está na igreja para quê? Para que Deus dá pastor para a igreja se ela não vai precisar dele? Então cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que sempre Deus está falando com elas, eu fico com medo. Você já viu? O tempo todo Deus fala com ela. Não, pastor, Deus fala comigo. Não, eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? É celular? É zap de mim? Irmãos, Deus é uma coisa muito sagrada. E Ele vai falar conosco em situações específicas, porque Ele já está falando o tempo todo pela palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a voz de Deus em situações muito específicas, porque nós vamos precisar de uma orientação específica. Então cuidado com esse povo que o tempo todo está ouvindo a Deus, e quase sempre são as pessoas que dão mais trabalho na igreja, que não veste a camisa, não se compromete, quando a gente precisa não posso. Eu vou orar para ver se Deus fala comigo. Deixa de ser preguiçoso, vamos servir o Senhor Jesus. Então a gente não pode banalizar os dons. Os dons não tornaram você um super-herói, mas estão te dando a oportunidade de servir mais, de ser mais humilde, de ser mais útil para a glória do nome do Senhor. Todos vêm do Espírito Santo. Verso 5: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Aqui está se referindo provavelmente aos dons ministeriais. Efésios 4, verso 11. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Enquanto o verso 4 se refere aos inumeráveis dons do Espírito Santo, Efésios 4 e 11 está associado com o versículo 5 que eu acabei de ler, que está tratando de dons ministeriais, diferentes ministérios que Deus tem levantado. São ministérios que nascem no Senhor Jesus. Está escrito aí que esses serviços vêm do Senhor. Aqui o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, e eles dizem respeito à edificação do corpo de Cristo pelo santo ministério da igreja. Efésios 4 e 11. Todos os irmãos encontraram? Está escrito, foi ele quem? Jesus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Então é Jesus Cristo que dá dons ministeriais para que a igreja seja presidida com sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Por isso que tem pastor de igreja, porque Jesus Cristo, o sumo pastor, tem escolhido pessoas para guiar o seu rebanho para a glória do nome de Jesus Cristo. E não há honra maior e nem desafio maior do que ser pastor de rebanho. Não é brincadeira. Verso 6: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. A Bíblia mais antiga diz há diferentes operações, e aqui se revela a coisas extraordinárias que Deus às vezes faz pela vida de um irmão, e esses dons têm origem em Deus. Perceba que no verso 4 os dons são do Espírito, no verso 5 os dons são de Cristo, e no verso 6 os dons são de Deus. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo estão enriquecendo a sua vida para você servir o Senhor. Eles têm dado tudo que a igreja necessita para ser uma bênção. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 7, nós vamos ter a lista de dons desse capítulo. Como eu já disse para os irmãos, ela não é exaustiva. Existem outras listas na Bíblia. Aqui nós vamos tratar somente dessa aqui. Para o bem de todos, Deus dá a cada um a prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Aqui nós temos dois dons espirituais: a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Observe, irmãos, que os dons de 1 Coríntios 12 vão se manifestar em situações específicas. São dons que talvez você manifeste uma vez e vai passar anos para manifestar de novo. Não tem problema, não tem nada errado com você se isso acontecer. Esses dons têm a finalidade de atender situações específicas que a igreja esteja vivendo. Amém?
Então, é superficial, é carnal. Quando num culto não tem uma revelação, uma profecia, você falar que o culto foi frio. Frio é você que não entendeu o evangelho ainda. Esses dons vão aparecer quando o Espírito Santo quiser que eles apareçam. E quando Ele quiser, vai acontecer e vai ser tremendo. Não depende da gente, depende do Espírito Santo que ainda manda na igreja. Ele é o que manda na igreja. Então veja, 2 dons: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Nos dois nós temos uma expressão como palavra. O que significa isso? A palavra da sabedoria é uma sabedoria sobrenatural que o Espírito Santo concede a alguém no corpo de Cristo. Pode ser a mim, pode ser ao Vitor, pode ser o Luiz, pode ser até o Joninho, para trazer discernimento de uma situação que até então está insolúvel, ninguém sabe como resolver. Por exemplo, em Atos capítulo 6, eu não vou ler, mas você anota na sua Bíblia para você ler depois. Em Atos capítulo 6, a igreja cresceu tanto que os apóstolos não estavam dando conta de atender as necessidades materiais que haviam ali. Os apóstolos, além de pregar, além de discipular e além de orar, tinham que servir a mesa, levar comida para as viúvas, para as pessoas que a igreja cuidava. O que foi que aconteceu? Eles ficaram ali totalmente desesperados, a gente não está dando conta. Então, naquele momento, a gente observa o Espírito Santo conduzindo a igreja a criar o ministério do diaconato. Naquele momento, apareceu uma sabedoria sobrenatural e a igreja então estabeleceu o diaconato. Veja que Jesus nunca mandou separar diácono da igreja. Jesus não, mas o Espírito Santo mandou através dos apóstolos. Então é uma sabedoria específica para situações específicas. Amém? Se você precisar de sabedoria, peça a Deus, Ele pode dar para você. Por isso que nós esperamos. Então, a sabedoria sobrenatural para situações específicas que a igreja está vivendo. É um dom que eu tenho pedido bastante ultimamente, viu, meus irmãos? Tem hora que a gente pega cada abacaxi para descascar e eu tenho que cair de joelhos diante do Pai e falar: Pai, não sei o que fazer de mim, me dá a sabedoria do céu que eu preciso. Aleluia! E muitas vezes eu tenho sido surpreendido, às vezes com ideias, com coisas que eu falo: meu Deus, só pode ter vindo, Senhor, isso. E a gente coloca em prática e dá certo. Eu creio que o Espírito Santo dá sabedoria para mim e para você. Ele prometeu fazer isso. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor. O outro dom junto é a palavra do conhecimento. Algumas traduções dizem palavra da ciência. Se refere a uma situação em que o Espírito Santo, que é onisciente, o que significa isso? Ele conhece tudo. Até o que você está pensando agora, ele conhece. Até esse pensamento que você está, meu Deus, o que eu vou jantar hoje? Ele está vendo. O Espírito Santo vê tudo. E em alguns momentos ele vai partilhar esse conhecimento oculto que só ele tem com algum membro do corpo de Cristo, para que através desse conhecimento oculto essa pessoa possa encorajar alguém. É o dom que os pentecostais erroneamente chamam de dom de revelação. Já viu isso? Ah, o irmão tem dom de revelação. Esse não tem na Bíblia, mas a palavra do conhecimento tem. E isso pode acontecer. Você já passou por uma experiência dessa? Às vezes você estava ali diante de uma pessoa e parece que passou o filme todo da vida dela para você. Você enxergou uma coisa que estava oculta ali e você, usado por Deus naquele momento, partilhou aquilo com a pessoa e a pessoa foi encorajada. Quem já viveu essa experiência já? Eu já experimentei isso, tanto ouvindo como falando. Isso pode acontecer. Eu me recordo uma vez, meus irmãos, que eu, líder de jovens ainda, foi uma experiência muito engraçada. Eu encontrei um regente nosso, um pouquinho antes do nosso horário de oração, a gente orava toda sexta-noite, e eu bati o olho nele, irmãos, parece que ele ia ser um filme do céu, foi incrível. E eu parecia que eu via ele na escola e tudo que ele tinha feito. Eu falei: rapaz, vem cá, eu quero conversar com você. Ele falou: o que foi, pastor? Olha, na escola hoje aconteceu isso, e ele desabou chorando. Você estava lá, você estava observando? Eu não. Mas o Espírito Santo que mora em você falou comigo o que aconteceu. Pode acontecer. Deus faz isso. Deus faz isso. Nós não corremos atrás disso, viu, irmãos? Você quer acabar com a tua fé?
é você correr atrás de revelação. Você vai acabar com a tua fé. Se Deus tiver que falar com você, vai falar aonde você estiver. Se você foi atrás, por certo, não foi Deus que falou. Agora, se Deus te encontrou e falou, pode ter certeza, porque Deus sabe onde você está. Sabe onde você trabalha, conhece o teu endereço, onde você pisa o pé. E se precisar, ele fala com você lá. Eu lembro uma vez, irmão, eu namorava ainda já, e eu estava no essa abolição, todo preocupado. Falei, meu Deus, eu quero casar, mas eu não tenho minha casa ainda, e eu juntando dinheiro naquela correria, e eu naquela luta com Deus, Senhor, eu quero construir. Me ajuda, me dá graça, eu quero construir minha casa. Eu já tinha o terreno comprado, mas não tinha casa ainda, não tinha dinheiro. E eu estava ali no extra, e de repente passou uma irmã, eu estava no orelhão. Antigamente a gente não usava celular, viu, irmãos? Isso é uma coisa recente, viu? Antigamente pessoas da minha classe social falavam no orelhão, viu? Não tinha celular para todo mundo, era caro. E eu estava ali falando com a minha mãe no orelhão, e de repente passou uma irmã ali no corredor do extra, ela olhou para mim, parou. Eu falei, reconheço isso. Quando alguém olha para mim e para, ou vou pedir ajuda ou Deus quer falar comigo. Das duas, uma. E aquela irmã falou assim, eu tenho que falar com você. Eu falei, tá bom, espera um pouquinho. Terminei de falar com a minha mãe, essa irmã chegou diante de mim e falou, irmão Serginho, eu tenho algo para te dizer. Você está muito ansioso com respeito ao seu casamento, à construção da sua casa. Deus está falando para mim que você não vai construir sua casa, você vai comprar ela pronta. Você não vai construir, Deus vai preparar a casa para você e vai estar pronta. Eu amei, recebo. Meu sonho foi frustrado, meu sonho construir naquele momento. Hoje eu sei que eu não daria conta, minha esposa sabe também, eu dei obra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Algum tempo depois eu comprei minha casa do meu irmão, familiar meu, por pelo menos metade do preço que ela custaria. Porque Deus tinha planos melhores que os meus. E por esse dom, Ele me mostrou para mim. Mas veja, situação específica, eu não corri atrás. Amém, meus irmãos? Amém. Diga para o seu irmão, o crente não anda por revelação nem por profecia. Diga isso para ele. O crente anda pela palavra. Agora você vai complementar. Mas o crente que anda pela palavra, fala com ele. Sabe que de vez em quando Deus usa os dons para falar com a gente. Deus é Deus, faz o que Ele quiser. E a gente dá glória. Então veja aqui, dois dons. Amém, meus irmãos? Pastor, eu não posso usar esse dom? Pode. Entenda que o dom é uma manifestação. Ninguém tem dons. O dom não está em você. O dom é o Espírito Santo se manifestando através de você. Então você pode nunca na vida ter sido usado nesse dom. Pode acontecer em qualquer momento. Deus é poderoso para fazer isso. Porque o Espírito Santo continua presidindo a igreja dentro de cada um de nós. Amém? Então você pode ser usado dessa forma. Versículo de número 9. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Em algumas traduções, dons de curar, que é a melhor opção de tradução. Mas todo mundo tem fé, não tem? Todo mundo tem fé. Se você não tivesse fé, você não seria cristão. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Então por que fé é dom aqui? Porque isso aqui é um tipo diferenciado de fé. Essa fé é uma fé sobrenatural. É realmente aquilo que Marquinhos pregou no domingo à noite no musical. É a fé de crer contra a esperança. É aquele momento em que você está passando por um estreito tão grande, mas tão grande, só você e Deus sabe o que você está passando. Mas você está movido espiritualmente de uma coragem tão grande, que você não sabe de onde essa coragem está vindo. Você sabe que já está assinado, não deu. Mas lá dentro você está convicto, vai dar. O que é isso? É o dom da fé se manifestando em você. Glória a Deus. Pessoas que têm esse dom, elas têm o impulso de buscarem de Deus grandes coisas e de receberem grandes respostas. Amém? Deus tem sustentado irmãos aqui de Vilipê com o dom da fé.
É por isso que você está crendo contra a esperança. O Espírito Santo está te sustentando com uma fé sobrenatural. Aleluia! Então permaneça nessa convicção. Aleluia! Porque ele é um dom de Deus em você. Esse dom se refere tanto à nossa capacidade de suportar pressões imensas, como também uma capacidade para interceder por irmãos que também estão na mesma situação. Então isso é incrível. Tem irmãos que, mesmo sabendo que o caso do seu irmão na fé é insolúvel, ele está ali orando, ele está crente, ele está buscando, de repente aquela situação vira, e aquilo que estava errado passa a dar certo. O que é isso? É o dom da fé se manifestando para a edificação da igreja. Amém, meus irmãos? E há outros dons de curar, é mais do que de dom. Através desse dom, a igreja é capacitada, e a igreja que eu digo é o corpo de Cristo, um membro em particular, especificadamente, a exercer autoridade sobre diferentes tipos de doença. Antigamente eu entendia que era um absurdo quando eu ouvi algum irmão dizendo que estava tendo uma experiência de orar por determinadas enfermidades ela ser curada. E eu achava que aquilo era uma loucura, mas estudando um pouquinho, isso pode acontecer. E na história da igreja, isso apareceu muitas vezes. Crentes em Cristo, de vida consagrada, que oravam por determinados tipos de enfermidade e elas eram repreendidas. Eu vi uma vez, num encontro que eu participei de missões, um irmão, um grande pregador do Brasil, pregador bíblico mesmo, não é um rivalista, a gente compromissado com a palavra. E ele disse que ao longo do seu ministério, ele tinha recebido de Deus essa graça de orar por pessoas com problema de coluna, e as pessoas serem curadas. E eu fiquei assim, só olhando, desconfiado, né? Crente beliano assim, ele escuta desconfiado, vai na Bíblia, vai onde será. E ele falou: irmãos, eu estou sentindo impulso de Deus para orar por pessoas com esse problema aqui. E ele fez a oração, irmãos. Tinha uma senhorinha do meu lado, encurvada, mas ela não conseguia baixar. E ela sentiu o poder de Deus na oração, irmãos. Eu fiquei admirado. Ela baixava e levantava do jeito que eu não consigo fazer. Foi curada instantaneamente perante os nossos olhos. E não foi só ela, dezenas de irmãos com problema de coluna naquela noite. Então Deus, por um motivo específico ali, diante de uma necessidade, atendeu ali diversos irmãos. Então veja, é muito importante observarmos que todos os crentes podem orar pelos enfermos, amém? Você não tem que ter dom para orar, fique claro isso. Então, se o vizinho está enfermo, aí eu vou ligar lá para o meu pastor para ele vir orar. Não, você tem o mesmo Jesus que eu vou para o mesmo céu que você vai, eu não sou melhor que você, só recebi de Deus uma incumbência ministerial, mas eu sou igualzinho a você. Você vai lá com fé, vai estender as mãos e vai orar em nome de Jesus. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, a pessoa vai continuar doente. Se Ele quiser recolher, como já aconteceu comigo já, eu orar para a pessoa, num dia ela se vira no outro. Ô irmãos, que tristeza. Imagina o menino da idade, menino, cheio de fé, recém-batizado do Espírito Santo, vai lá, ora para o enfermo, querendo a cura, Deus se cura. Quando a gente é novo na fé, a gente não entende isso. Mas quando a gente percebe que Deus é o dono da vida, a gente se conscientiza que Ele faz o que Ele quiser com qualquer um de nós. Aleluia. Se Ele quiser, eu nem termino essa pregação, Ele já me leva para a glória já. Ele é Deus. O que eu tenho que fazer com compaixão é orar por todos. Mas a decisão, o resultado não é minha. Está totalmente de Deus, que é soberano para orar ou não. Ele sabe o que Ele faz. Então, algumas pessoas vão ter essa capacitação sobrenatural de terem mais eficiência na cura por causa do dom espiritual. Mas todos vocês podem e devem orar pelos enfermos em nome de Jesus. A gente tem que vencer o clericalismo, uma palavra difícil que entrou na igreja. Que os crentes olham para o pastor e para os ministros como pessoas melhores do que eles. Não somos. Não somos. Esse é um pensamento da nossa alma católica, que tem o leigo e tem o clérigo. Nós não somos assim. Eu posso ser surpreendido por Deus, de orar para o enfermo e não ser curado, e qualquer um de vocês vir lá e Jesus curar. Não sou melhor que vocês. Todos nós aqui somos sacerdotes para a glória do nome de Jesus.
Deus chama não os pastores, mas a igreja de sacerdócio real. E o sacerdote faz o quê? Adora e intercede pelo povo. Então eu quero pedir em nome de Jesus que todos vocês imponham as mãos sobre os enfermos e orem em nome de Jesus. Não liga mais para ninguém por líder para ele orar. Aí não tem muita fé. Você tem Jesus, vai lá e ora em nome de Jesus Cristo. Todos nós podemos, porque a Bíblia diz que podemos. Só que alguns, por causa do dom, vão ter essa graça de orar e serem mais eficientes nisso. E um outro ponto interessante, irmãos, às vezes a igreja fica assim abatida, porque está orando por alguém e essa pessoa não está sendo curada. Não é verdade? A gente não tem casos aqui em Filipe mesmo que a gente fica assim, mas meu Deus, pastor orou, fulano orou, ciclano orou, e a pessoa continua doente. Será que está faltando santidade na igreja? Será que está faltando fé no povo? Não, está faltando compreensão em nós mesmos da soberania de Deus. Porque, irmãos, se a doença está contribuindo para a pessoa estar mais perto de Deus, e a pessoa curada vai se afastar de Deus, Deus está mais interessado na minha santificação do que na minha saúde. É um pouco difícil para vocês engolir isso, eu sei, porque a gente vive num tempo de falsos pregadores que estão prometendo cura para todo mundo. Você liga a TV, aparece lá testemunhos surpreendentes de cura. É um ou outro, e tem uma igreja aí anunciando cura, irmãos, que recentemente está piscando, que estavam pagando pessoas para falar que foram curadas e não foram coisa nenhuma. A cura é milagre, irmãos, o milagre acontece quando Deus quer. Por isso que eu sou contra esses encontros de cura, já viu? Grande congresso de curas e milagres, isso afronta a santidade de Deus. Porque cura e milagre acontece de acordo com Deus e não com o homem. Eu não posso marcar um encontro que vai ter cura porque eu não sei a soberania de Deus para ele. Eu não sei o que ele vai fazer. Então quando a gente faz isso, a gente está querendo forçar Deus a fazer uma coisa, irmãos, isso ofende a santidade de Deus. A gente está querendo fazer de Deus o nosso bonequinho, nosso brinquedo. Então por isso que a Assembleia de Deus não tem isso. A gente se reúne, adora e Deus faz o que Ele quer, porque a igreja é dele. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, a gente é crente com peso. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Então, quando Deus percebe que a luta, a doença, o marido que não se converte, vai nos ajudar a estar mais pertinho dele, Ele vai deixar a gente naquela prova. Deus está mais interessado na sua santificação do que no seu bem-estar. Por isso que tem coisa que não resolve. A minha esposa de vez em quando fala: ô Sérgio, por que tudo pra gente é difícil? Vai fazer uma obra em casa, dá tudo errado. Vai fazer uma viagem, o avião atrasa. Tudo pra gente é difícil. Eu falo para ela, porque Deus quer a gente pertinho dele. Se tudo fosse fácil, a gente ia orar, a gente ia perder culto. Mas quando a coisa está apertada, a gente está aqui: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajude. E é tudo que Ele quer. Não é que Deus seja um sádico, é que Ele sabe que você pertinho dele é uma pessoa melhor. É porque Ele sabe que você pertinho dele vai ter mais graça, vai ser mais útil, vai ser um instrumento mais afinado para os propósitos dele. Aleluia! Então aceita a prova e deixa Ele te usar. Ele sabe o que Ele está fazendo em nome de tudo. Aleluia! É isso que a Bíblia mostra. Paulo, que foi o homem que talvez teve a fé mais perfeita em Deus, por 3 vezes ele orou, pedindo que Deus afastasse dele aquele espinho da carne, não é? Orou a primeira, nada. Orou a segunda, nada. Orou na terceira vez, irmãos. Um homem como Paulo tinha que ser atendido antes mesmo de orar. Mas Deus é soberano e misterioso. Eu não entendo Deus às vezes. Eu não entendo Deus. Mas eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para confiar nele. E na terceira vez que Paulo ora, ali está a chave, viu, irmãos? Deus respondeu para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Aleluia.
O que significa isso? Paulo, eu já te salvei. Paulo, eu já te perdoei. Paulo, meu Espírito Santo já está dentro de você. Paulo, eu já te entreguei minha palavra. Paulo, me fiz promessas inefáveis do céu. O que eu te dei já é o suficiente. E daí Deus complementa. Outra coisa, Paulo, que você não entendeu ainda. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outras palavras, quando você está batido, quando você está fraco, quando você está caído, é nesse momento que o meu poder vai se manifestar na sua vida. Então é nesse momento que tudo vai ser resolvido. Não! É nesse momento que Deus vai se revelar para você. Que você vai ser consolado, que você vai ser encorajado, que você vai ser mais útil para Ele. Quantos querem que isso glorifique o nome do Senhor Jesus? Tudo que eu quero, tudo que eu quero. Verso 10, já não dá mais. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu sabia que ia ser um pouco mais difícil, capítulo 12. É muito rico. Vamos orar ao Senhor. Então, a partir, não dessa próxima terça, da outra, a gente volta aqui no verso de número 10.